Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos todos ao Papo Desinformante número 50, edição 50. Nessa temporada, a gente está falando sobre informação confiável, sobre desinformação no contexto eleitoral. Vem com a gente. Essa semana, organizações da sociedade civil, entre elas o Desinformante, tiveram uma reunião com representantes do TSE para a entrega de pesquisas e monitoramentos que mostram as medidas que ainda podem ser tomadas pelas plataformas para proteger, para a gente ter uma eleição tranquila no dia 2 de outubro, e mais que isso, para garantir a alternância de poder, para garantir a posse do futuro presidente da República sem contratempos. O João esteve por lá e vai contar para a gente. Ana, ontem realmente a gente teve uma reunião importante com o TSE, houve a participação de a apresentação de 4 pesquisas super relevantes para a questão da integridade eleitoral. A primeira foi a pesquisa do Global Witness, né? O Global Witness é uma entidade global de defesa de direitos humanos, tem uma atuação em vários países, e eles fizeram aquele teste que a gente mostrou no Desinformante, de como o Facebook estava tratando anúncios feitos com desinformação sobre as eleições brasileiras. E os testes mostravam que o Facebook aprovava sistematicamente esses anúncios, né? No primeiro teste, eles aprovaram 100% dos anúncios, no segundo teste, aprovaram quase metade dos anúncios. Isso significa que tem uma falta muito relevante de controle aí da plataforma sobre as suas próprias regras. A segunda pesquisa apresentada foi uma pesquisa do NetLab, né, que é um centro de pesquisa da Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que eles mostravam um monitoramento deles sobre os anúncios políticos, como existia uma série também de problemas, no caso igual apontado pela Global Witness, da Meta, ou seja, Facebook e Instagram, que faziam com que vários anúncios passem, enfim, sejam apresentados na plataforma anúncios irregulares, anúncios com propagação de desinformação, já que a plataforma, desde o dia 16 de agosto, havia anunciado que não iria permitir anúncios que questionassem a legitimidade das eleições brasileiras. Então, o que o NetLab mostrou eles disseram que não iam permitir, mas os anúncios estão lá. O NetLab também mostrou uma outra pesquisa sobre o Google, o YouTube, na verdade, que mostra como o YouTube vinha privilegiando as recomendações da Jovem Pan. E é preciso lembrar que a Jovem Pan foi advertida 3 semanas atrás pelo próprio TSE por uma postura propagandística do Bolsonaro e por uma cobertura desequilibrada em relação aos outros candidatos. Então, essas 2 pesquisas do NetLab, na verdade, mostram problemas, uma da Meta e uma do YouTube. E, finalmente, o que a gente apresentou foram as 116 entidades que estão juntas, tentando apontar o que as plataformas ainda precisam fazer antes das eleições, apresentaram o documento de balanço, que é um documento também está aí no site do Desinformante para quem tiver curiosidade, mostrando quais são os problemas que ainda dão tempo de ser corrigidos, né? E aí houve uma boa recepção, escuta do TSE, eles estão atentos para essas questões e, enfim, estão em diálogo permanente com as plataformas. Acho que é muito importante que essas informações tenham chegado organizadamente até eles, para que eles possam seguir no trabalho que eles têm feito bem sério de combate à desinformação, entendendo com mais clareza onde estão as falhas das plataformas. É isso aí. Bacana, João. E hoje, quinta-feira, 22 de setembro, a gente vai ter um Spaces lá no Twitter para tratar desse assunto. A gente vai debater esse documento aí que disseca essas medidas que as plataformas ainda podem tomar para a proteção da nossa eleição. Vai ser bastante importante. Um tema que atravessou o processo eleitoral deste ano foi a violência política. A nossa repórter Liz Nóbrega se debruçou sobre o assunto para responder o que de que se trata, quais os impactos, o que as redes sociais estão fazendo ou não para dar conta desse problema. Conta aí, Liz. Oi, Ana. Oi, pessoal. Isso mesmo. Essa semana a gente se debruçou sobre algumas pesquisas, falou com pesquisadores, com as plataformas digitais, para entender um pouco, né, sobre esse cenário de violência política e também o que vem sendo feito para combater isso.
É importante a gente ter em mente, né, assim, um conceito, digamos assim, de violência política, é que a gente pode entender isso como um ato que pode ser organizado, mas também pode ser individual, né, por uma pessoa específica, um ato que busca intimidar, que busca evitar, né, que algum candidato, pessoa ou alguma pauta política avance. Então a gente tem que ter em mente que é algo que pode abranger tanto candidatos, né, pode violentar candidatos, mas também os próprios eleitores. E nessa questão dos eleitores, saíram algumas pesquisas interessantes, né? O estudo Violência e Democracia, um panorama brasileiro pré-eleições de 2022, traz algumas percepções sobre o medo da violência, do autoritarismo e também algumas percepções sobre a democracia. E esse estudo mostra que 77,5% dos brasileiros têm medo de serem agredidos fisicamente em razão da sua escolha política ou partidária. Então, assim, é um número muito alarmante. E, além disso, também saiu uma pesquisa essa semana da Datafolha que mostra que 9% do eleitorado brasileiro tem medo da violência política no dia 2 de outubro e cogita não ir às urnas por isso. Então, a gente vai vendo como esse acirramento do debate político, muito além de uma polarização, né, um acirramento baseado na violência, no discurso de ódio, pode, inclusive, né, suprimir votos no dia da eleição, que é muito grave para a nossa democracia. Então, a gente conversou com alguns pesquisadores que também mostram que essa violência política ela também se debruça sobre candidatos, mas mais especificamente sobre candidatas, né? Que esse viés de gênero, esse recorte de gênero é muito específico quando a gente fala nessa questão de violência política, mas também no âmbito, né, dos eleitores e dos cidadãos, isso vai mudando um pouco a forma como a gente vai debatendo política. A gente conversou com alguns eleitores que, inclusive, têm medo de se posicionar nas redes sociais, ou então com vizinhos, com chefes, justamente por medo dessa agressividade, ou então por medo de brigas, né? A gente também teve um processo eleitoral em 2018 muito disputado, em que, enfim, houve muitas brigas de família, e, inclusive, isso moldou um pouco, né, a forma como a gente usa algumas redes sociais, né? Uma pesquisa também que foi realizada pelo Internet Lab, com a rede de conhecimento social, vai mostrar, né, que as pessoas elas mudaram um pouco a forma como elas utilizam o WhatsApp. Por exemplo, 58% das pessoas, dos entrevistados, estão se policiando mais em relação ao que falam no grupo e 64% evita compartilhar algum tipo de mensagem que vai tocar nos valores ou política, né, de outras pessoas. Então, a gente vai percebendo como essa violência, como esse espaço de política muito mais acirrado, vai mudando um pouco a nossa forma. E aí a gente também foi atrás das plataformas e também de outros mecanismos que podem combater isso, né, no âmbito da violência política de gênero, que a gente se debruçou um pouco, mas já adianto um spoiler que a gente vai trazer mais material sobre isso na semana que vem para o Desinformante. A gente já tem, né, nessa eleição a primeira vez que a gente vai contar com a lei de combate à violência política contra a mulher, e aí o MPF também já ajuizou algumas ações em relação a isso. E no âmbito das plataformas, esse combate está muito pelas regras delas, né, que tem algumas regras contra a incitação à violência e o discurso de ódio. O detalhamento dessas regras você pode ver completo lá no site do Desinformante, da maioria das plataformas, Facebook, Instagram, YouTube, está tudo lá no nosso site do Desinformante. Legal, Liz. Tá tudo lá. Matéria da Liz em 2 tempos. Violência política atravessando o cenário eleitoral. A gente vai falar agora sobre o TikTok, esse aplicativo aí que é o mais baixado no mundo. Está sendo usado também para as pessoas lerem notícias, né? Acessarem notícias. Enfim, ele começa a mudar um pouco os seus termos de uso, suas políticas, e o Matheus Soares teve acesso também a um estudo que aponta desinformação no TikTok. Conta pra gente, Matheus. Oi, Ana, oi, pessoal. Exato. Essa semana tivemos algumas movimentações em torno do TikTok. Ontem, né, na quarta-feira, dia 21 de setembro, o TikTok anunciou atualizações nas diretrizes sobre contas políticas. A partir de agora, esses perfis de políticos e partidos políticos terão recursos de publicidade automaticamente desativados. Então, eles agora não conseguirão impulsionar conteúdos pagos dentro da plataforma e também estarão impossibilitados de monetizar os conteúdos produzidos e publicados. Hoje, o TikTok tem alguns recursos de monetização para os seus usuários, como brindes e moedas, né? E a partir de agora, essas contas, esses perfis de políticos e partidos não vão poder usar esses recursos. Ou seja, o TikTok, a partir de agora, está tentando limitar essas transferências, né, de dinheiro, de recursos dentro da plataforma por perfis
de políticos e partidos políticos, seja para receber, né, na monetização, seja também para impulsionar. Essas medidas têm apenas uma exceção, que são justamente as campanhas governamentais pontuais e temporárias, como, por exemplo, campanhas de vacinação. Mesmo assim, o TikTok afirmou que essas campanhas deverão ser veiculadas com a ajuda de algum representante da plataforma. A imprensa internacional repercutiu essas atualizações do TikTok, justamente ali evidenciando a aproximação das eleições de meio mandato nos Estados Unidos, que acontecem em novembro, né? De acordo com a plataforma, essa ação faz parte de iniciativas para manter o TikTok livre da desinformação. TikTok e desinformação, inclusive, também foi um assunto que repercutiu nas últimas semanas, a partir de um estudo desenvolvido e anunciado pelo Instituto NewsGuard, que afirma que a desinformação corre solta dentro do TikTok. De acordo com a pesquisa desenvolvida pelo Instituto, que justamente procurou, né, alguns termos e palavras-chave, frases sobre Covid, sobre eleições de 2020, afirmam que dos conteúdos divulgados no mecanismo de busca, 20% contém desinformação. Em resposta, o TikTok declarou que vem desenvolvendo iniciativas, né, para combater a desinformação e que já excluiu cerca de 102 milhões de vídeos contendo desinformação no primeiro trimestre de 2022. Vamos acompanhar aí o desenrolar, Ana, desse assunto. Atentos. Obrigada, Matheus. Bom, o nosso Papo Desinformante número 50 fica por aqui. A gente gosta muito do que faz. Esse trabalho só tem sentido quando alguém nos assiste, quando alguém nos ouve, que a gente também está nas principais plataformas de podcast. Obrigada pela audiência. A todos, todas, todes. Nos sigam nas redes. Nós somos Desinformante BR no Twitter e no Instagram. Tem vídeo novo aqui no YouTube. O Desinformante Explica. A gente está falando sobre o discurso de ódio e desinformação. Não percam também. Até a próxima. Tchau.